Eu sei que tem gente que vai falar, até cara, eu não acredito. Mas é um negócio que quem tem minha idade vai entender. Pica o pau. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo que eu estava há 2 anos esperando para fazer para vocês. Gol GLT está voltando. Depois de um processo longo, eu diria, né? Quem acompanhou toda essa história, eu acho que até vale contextualizar desde lá de 2019 como é que surgiu a história desse carro na minha vida. Em 2019 eu morava nos Estados Unidos, meu Gol estava lá nos Estados Unidos, o Gol GLR, e aí eu decidi ter um carro aqui no Brasil, um carro que fosse da mesma cor, que lembrasse o projeto do GLR, mas que fosse completamente diferente. Vocês sabem que cara é essa que eu tô? Cara de quem tá fazendo arte. É uma terça-feira chuvosa aqui em São Paulo, eu tô saindo de casa porque eu tô indo comprar um carro novo. Aí, minha gente, olha o que temos aqui. Se liga no que eu tô aprontando. Ó! E ali em 2019, de uma maneira super rápida, a gente desenvolveu o projeto desse carro, um carro voltado principalmente para a track day, para preparação aspirada, e pude curtir o carro. Tive algumas felicidades, tive algumas frustrações durante o projeto por conta de algumas quebras, mas em 2 anos atrás, mais ou menos, a gente acabou tirando a mecânica desse carro, e aí quando tirou, foi aquele momento que o Golf MK1 estava chegando no Brasil, estava importando o carro, eu tinha um cabeçote 16 válvulas, conversando com o Fernando aqui da Racer, ele tinha uma parte de baixo de 16 válvulas para vender, enfim, a gente acabou casando aí os negócios e aí surgiu o projeto do Gol GLT 16 válvulas. GLT porque ele é um tributo ao Gol GLR, algo que eu fiz lá em 2019, pode ser um GLT de track, o T, também porque é o meu projeto voltado para eu poder curtir nos track days. É interessante que esse carro eu montei antes mesmo de começar a correr em circuito, né? Eu comecei a correr em circuito em 2021, 2 anos depois, e esse carro sempre foi uma grande escola para mim, um dos carros mais divertidos de andar. É um carro que eu já consegui andar na casa de 1,59 em Interlagos na época com preparação aspirada, e agora eu decidi dar um passo diferente, experimentar um novo tipo de preparação. Eu acho que para quem cresceu ali nos anos 90 sonhando em ter um Gol GTI, um Gol GTI 16 válvulas, a mecânica 16 válvulas sempre teve esse apelo muito forte, assim, uma coisa que no momento eu acabei não tendo, nem olhava para isso porque o custo sempre foi alto, mas aí acabaram coincidindo algumas coisas na minha vida e enfim, surgiu a oportunidade de montar esse motor. Para quem não viu 2 episódios anteriores, tem toda a parte de montagem desse motor com muito detalhe, um trabalho feito pelo Fernando aqui na Racer, o Fernandão da Mali participou também, amigo nosso, durante toda a montagem do motor, uma parte de baixo muito especial, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um grande desafio agora, que a gente vai começar a entender que é colocar o bloco no carro, começar a fazer a montagem e ver como é que vão ficar os espaços ali no cofre do motor. Cabeçote 16 válvulas, por natureza, ele já é maior, ele é um fluxo cruzado, então toda a parte da admissão ela vai ser montada para um lado que o Gol quadrado nunca teve, a admissão daquele lado, então a gente vai entender ali servofreio, radiador, enfim, todos esses detalhes. Então, o que eu posso recomendar para vocês é apertem os cintos e bora com a gente. Muito bem, amigos, e a primeira parte aqui do projeto, e vai ser a última vez que vocês vão ver a embreagem fora do motor, então é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre embreagem. Eu trouxe o Thiago da Displatec, meu xará. Bom, pessoal, beleza? Fê está aqui também, porque o Fê tem o dedo dele aqui na escolha desse componente, então eu quero que participe. Cara, conta para mim, até o pessoal entender do trabalho da Displatec, que eu sei que é uma empresa que está há muitos anos no mercado, mas mais para contextualizar a turma. Legal. A Displatec está no mercado desde 1985, desenvolvendo embreagens para diversos tipos de aplicações.
E essa em específico que a gente desenvolveu aqui, que é a embreagem de cerâmica, é para o carro modificado, turbinado, ou com modificação de potência. Então, essa daqui a gente desenvolveu junto com o Fernando, a expertise que ele tem de circuito. Então, ela é literalmente voltada para a aplicação que você vai fazer aí no circuito. Perfeito. E dentro da Displatec, bom, vocês têm uma história muito grande, vocês pegaram desde os, vamos dizer, dos primórdios, assim, da preparação de carros no Brasil. O que evoluiu de embreagem nesses últimos tempos, assim? Olha, embreagem teve uma evolução muito legal. A embreagem a gente começou lá em 85 com aquela primeira lona que tinha amianto, aí foi proibido amianto, aí modificaram as lonas, aí veio a primeira lona Heavy Duty, que é aquele material reforçado que o pessoal utilizava na linha pesada para a linha leve. Aí começaram as primeiras importações de pastilha de cerâmica, principalmente da Miba, essa, da Áustria. Aí depois vieram as primeiras multidiscos já em 2007. E aí veio desenvolvendo. O carro do Fernando foi laboratório durante um bom tempo dos primeiros projetos que eu fiz lá. Ah, que legal. Porque a capacete era apertada, né? Para desenvolver um negócio que não superaquecesse era bem difícil. Então, a gente foi desenvolvendo as embreagens. A primeira embreagem multidisco brasileira foi nossa. A primeira embreagem multidisco sem barulho a gente desenvolveu, nem nos Estados Unidos tem. Então, aquela multidisco que na hora que você tira o pé, que você pisa, ela não fica aquele tec-tec-tec chato. Então, até as multidiscos de carbono, Kevlar, a centrífuga, o céu é o limite da preparação. Que legal. Ô Fei, me conta um pouco, assim, o Thiago falou, uma embreagem voltada para circuito e tal. O que precisa, por exemplo, num carro que vai andar em circuito, que você busca, assim, quando a gente fala de embreagem? Durabilidade, né, em primeiro lugar. Eu sempre confiei na Displatec para fazer os meus projetos, né. Esse design aqui, eu via muito o pessoal usar na Argentina em Fiat Uno e esses carros mais leves, com pouca potência. É um design mais leve, né, Thiago? Esse foi desenvolvido, inclusive, para o Fernando. E eu tive êxito com esse tipo de embreagem no circuito, né? Quando a gente começa a atingir rotações muito altas e de vez em quando dá aquela pedalada, né? Que a gente precisa, numa ultrapassagem, numa subida. E a gente usa esse tipo de embreagem porque ele é mais leve, né? Então, cara, tive sucesso com isso foi muito bom, né? Platô com pouca carga, né? Para não deixar a pilotagem cansativa, né? Que é ruim, né? Às vezes a gente fica 40 minutos numa pista e o carro vai te minando, né? O carro de circuito, ele não é um carro confortável como um carro de rua. Então, vai te trazer um certo desgaste, né? Então, cara, tudo tem que combinar, né? Eu, particularmente, nunca gostei de usar um volante de embreagem muito pesado, né? Aqui a gente vai usar um volante original, né? Esse é do MI, né, Thiago? Do Gol MI. Não inventar nada aqui. É porque os caras, às vezes, colocam aquele volantão pesado. Aí já é muito pesado, né? Muito pesado. O motor aspirando. O motor, um volante leve no motor, ele vai te traduzir numa rapidez, subida de giro que impressiona quando o carro está parado. Quando o carro está andando, por exemplo, num carro de rua, só traz malefício. O carro fica agressivo, o carro fica ruim de lidar, fica difícil de você ajustar a injeção rápida, você tem que colocar mais. Além de perder torque. Perde torque quando você está numa baixada e depois você começa a subir. A troca de marcha, quando você põe a marcha, ele não tem aquela inércia para te levar para frente. Cai então, muito a RPM. Depende do projeto. Às vezes a gente precisa do volante leve, a gente precisa de mais carga e a gente precisa de um disco com mais pastilhas, que o Thiago aí pode exemplificar para a gente, né? Para que serve a quantidade de pastilha, o que te traz de benefício e o que acontece quando a gente exagera num projeto. Eu gostaria que ele comentasse sobre isso, né? Exagera na carga. Existe também a possibilidade de fazer um volante melhor, né, Thiago? De aço. Sim, Ele vai exemplificar tudo aí pra gente, conta pra gente, pro pessoal poder entender, né? Então, vamos lá. Cada tipo de embreagem
é para uma aplicação. Por exemplo, o Trekking Day, que é uma aplicação que você tem uma troca mais severa de marcha, mais rápida de marcha, e não tem uma questão de superaquecimento tão grande, porque você dá uma pedalada, mas você já troca e vai. Um disco com menos pastilha, também pela potência que vai bater, ele atende melhor, você consegue engatar mais rápido e ele dissipa melhor o calor. A carga que a gente colocou aqui é uma carga especial voltada para Trekking Day e também para potência, que foi conversado na época do desenvolvimento. Então, ela está em torno de 20% mais pesada que a original. Então, quando você estiver lá andando, meio que você nem vai perceber. Porque o AP, você faz em torno de uns 10 quilos de força no pedal. Aqui você vai fazer 12. Então, tecnicamente, você nem vai perceber. E ela vai dar o resultado junto à carga mais alta, o coeficiente de atrito da pastilha e a retífica certa na pedra, vai fazer o acoplamento da peça ser perfeito e dar o resultado que você precisa. Quando a gente vai para a preparação de rua ou arrancada, aí a conversa começa a mudar um pouco. Tudo depende da potência e do torque, que é um pouco mais difícil de você conseguir uma informação correta, alinhada, porque às vezes nem o cliente, coitado, sabe. Sim. Ele comprou a turbina, comprou tal, vai colocar a preparação, coloca a pressão, e aí o mecânico estima 300 cavalos. Aí ele liga pra gente e fala, pô, Thiago, eu vou ter uma embreagem e tal para 300 cavalos. Aí você fala, beleza, 300 cavalos, por exemplo, seria no AP, o 980 libras, que é um pouco acima dessa, e 6 pastilhas. Por que mais pastilhas? Quanto mais pastilhas, maior a vida útil. Maior a durabilidade dela para a rua. Porque se você for para o circuito, ela vai ter uma questão de superaquecimento maior, não fica tão legal para essa aplicação. Mas para a rua, mais pastilhas é melhor. Ela pode durar o dobro? Ela chega a durar quase 33% mais do que a 4 pastilhas. Então, no caso do AP aqui, até 250 cavalos de motor, 4 pastilhas. Se puder colocar 6, melhor, você tem mais pastilha para dividir o desgaste. Agora, passou dos 250 cavalos de motor, então vamos para 6 pastilhas. E aí, acima de 350 cavalos, aí tem que aumentar os 6 pastilhas e uma carga meio alta, que aí é chato, é pesado, fica desconfortável. Eu estava conversando com o cliente aqui agora, que ele usa uma nossa, e é desconfortável mesmo. Tem como tem milagre. Tem milagre, né? Você ganha de um lado, você vai ter que... É o que eu estava falando para ele, o cobertor é curto, né? A gente, o pessoal fala, 450 cavalos no AP, show. Pô, é 4 vezes a potência original, né? É muita coisa. Muita coisa, então... É muita coisa para tudo aguentar e funcionando. Já é um milagre fazer tudo funcionando. Não é? Thiago, eu ia te fazer uma pergunta, né? Aquela trepidação que acontece, geralmente quando a gente usa um disco com um material muito agressivo, né? Eu queria saber como ela acontece aí, quais os principais fatores que a gente consegue aliviar um pouco essa trepidação, porque eu sei que o disco, quando ele encosta, que os materiais se acoplam, ele meio que faz, né, aquele movimento, ele dança um pouquinho aqui dentro desses dois, e o torque do motor, a rotação não é contínua, né? Tem as variações, né? E o que pode ajudar numa embreagem, por exemplo, como essa, né, com material de atrito mais alto? O amaciamento, a retífica, o ângulo que isso aqui é retificado desse aqui, desse cara. Você pode explicar um pouco pra gente aí? O que ajuda muito seria, primeiro, o pessoal fazer a retífica na pedra, não no torno. O torno, ele sempre deixa totalmente plano. A retífica na pedra, ela dá uma leve inclinação de alguns décimos. Então, isso ajuda a embreagem ela não acoplar de uma vez, até o assentamento. Então, ela acopla um pouco e dá uma pequena patinada, que aí, com o tempo, depois dos 500 quilômetros, 600 quilômetros, ela já dá uma assentada. Então, ela vai assentar, desgastando a pastilha com essa leve inclinação, com que faz que ela não grude de uma vez. Facilita. O disco sempre sem mola, porque o disco com mola, ele tem todo um sistema de peças aqui. Aqui a gente tem uma peça rebitada.
No disco com mola, a gente tem umas 15 peças ali dentro, entre damper, mola, sistema e tal. Quando você vai tirar o pé, cada peça vibra numa frequência. Então isso passa para o seu pé, porque está tudo acoplado, né? Elas estão todas aqui. Então você vai sentir essa trepidação. Quanto mais rápido também tirar o pé, melhor. Então, se ficar tentando brigar com a embreagem, fazendo ela querer ou não acoplar, é o que a gente fala. A embreagem é uma peça burra. Ela é projetada, feita a carga e todo o sistema, baseado no que foi passado de informação. Então, assim, se a informação vier truncada, ela vai devolver. Ela vai devolver. Então, ou ela está muito acima do que era o necessário, ou muito abaixo. E aí ela entra todos esses inconvenientes da trepidação. Mas retificando, disco sem mola e tirando o pé mais rápido, vai facilitar bastante que ela trepide menos. Vale lembrar, né, Thiago, você estava comentando sobre isso, que um carro, como o carro do TK, ou o meu carro de rua, os projetos que o pessoal fazem por aí, são coisas experimentais, né? A gente pode, com essa embreagem, acertar e ficar perfeito e usar isso aí a vida inteira. Até o carro apodrecer e ter que jogar no lixo. Você não quer isso, né? Não quero, mas tudo bem. Mas a gente pode acertar. Não, mas eu entendi. Ou então a gente pode ter que modificar uma carga ou mesmo o projeto do disco. Exato. Né? Uma coisa que eu te pergunto. O material do volante interfere nesse acoplamento, nesse assentamento, em tudo? O que interfere no material do volante? Esse material aqui é um ferro fundido, né? Isso, é o ferro fundido. Existe o material de aço que vocês fazem e tal? O material em si do volante, ele não influencia tanto na trepidação, vibração, nem no estilo de uso. O ferro fundido, ele tende a ser um pouco menos agressivo e o acoplamento tende a ser um pouco mais suave, bem mais gostoso. Porque ele é o ferro fundido, né? Ele é fofo. Então, a cerâmica, ela tende a conseguir funcionar melhor nesse tipo de aplicação. Passando de algumas potências, né? Tipo, sei lá, 5 vezes o torque original, 4 vezes o torque original do carro, começa a ficar um pouco inseguro esse material aqui, né? O parafusar, o torque. Então aí a gente passa para o aço. Ele não vai interferir em nada, mas esse material mais reforçado, ele é usado para aguentar o torque do motor e maior força do motor. Então, o ferro fundido ele pode quebrar, né? Principalmente com a temperatura, né? E o aço ele pode deformar. O aço ele deforma, mas ele não quebra. O ferro fundido, ele vai abrindo microtrincas. Então chega num ponto que essa microtrinca pode passar para o outro lado. Uma hora ela pega e explode. A gente via os problemas que tinham os Opalas antigamente com os volantes de ferro fundido, que o pessoal colocava as potências muito altas e... eu vi que você comentou sobre as molas aqui, né? O pessoal, muita gente acha que aquelas molas é para amortecer alguma coisa e não sabem para que serve aquilo ali, né? Aquele sistema de mola, ele é feito para não judiar dessas estrias e do eixo piloto do câmbio, porque um eixo piloto de muitos carros é muito caro, né? E aquilo tá ali única e exclusivamente para fazer isso. Isso aqui trabalha vibrando, né? E vai judiando das estrias do câmbio, né? E o pessoal pensa que aquilo lá é para aumentar a carga, mas não tem nada a ver, né, Thiago? Não. Além disso, ela também serve para tirar o desalinhamento, né? Entre o motor e o câmbio. É o próprio sistema aqui, que ele é meio móvel. Ele é meio móvel, então você consegue... O eixo piloto ele está um pouco para cá, um pouco para cá. O sistema ele tem ali um radial e um axial que ele consegue se ajustar. Aquele conjunto inteiro, então, ele tem duas funções. Além de evitar essa estria, ele tem como tirar um pouco do desalinhamento. Exato. Só que o problema é que quando aumenta a potência e torque, é que a mola não está... O resto ali não está projetado para isso. Então, numa tirada muito forte de pé que você dá o tranco, a mola pula. E aí, pega aqui dentro... pode quebrar também, quebra né? tudo. E fica difícil construir aquele sistema para uma carga muito alta, um torque muito grande, né? Isso nem cabe aqui se for projetar um negócio desse. E fica muito inseguro, porque qualquer pancada de um acoplamento muito rápido
pula tudo, trava aqui dentro, trava, quebra câmbio, quebra aí. E quanto às embreagens multidisco, hoje em dia vocês têm o que de material assim, modelos disponíveis para, por exemplo, um AP? Legal. Um carro importado, por exemplo. Para qualquer uma delas, a gente tem a lona HD, que ela tem uma limitação de potência, até uns 500 cavalos ela vai legal. Aqui já é, né? Porque acima disso, como o coeficiente de atrito dela não é tão grande, eu tenho que compensar a falta de atrito dela na carga. Aí começa a ficar pedal pesado, mas é lona HD. Sim. Então, volta um pouco para trás. Aí a gente parte para cerâmica. Para aplicações tipo arrancada, off-road, alguns utilizam carbono, né? Aí das multidiscos a gente tem o sistema Slim, que são sistemas mais simples, voltado para competição, e o Pro Street, que aqui não faz barulho, que é quando você pisa numa embreagem simples de multidisco de circuito, igual aquela que a gente estava vendo na Evo, as placas ficam batendo na coluna, então fica aquele... Parece que caiu uma porca dentro do motor, assim. Chato. Dá uma vergonha. Você para na rua, saveiro, tá quebrado. Saía do prédio com a minha saveirinha lá, o pessoal ficava olhando e falou, ixi, esse daí tá morto. Tá quebrado, quebrou tudo. Tava vivo, mas... E aí tem a multidisco, a Pro Street, que ela não faz esse barulho. Você pisa no pedal, ela tá toda travada, você tira o pé, show. E aí quando vai para arrancada, tem, além delas, tem a Sleeper, que é aquela que tem a variação de carga baseada no giro do motor. Aí é um negócio muito legal também. O sistema de contrapesos e tal, mas é uma aplicação muito específica. Esse sistema dá para modificar sem tirar o câmbio do lugar, Thiago? Dá, se você abrir uma janela por baixo, na qual você consegue ter acesso ao lever, ao contrapezinho externo. Aí você consegue mudar o peso dela. Aí a gente manda lá a tabela, tal, o pessoal vê o contrapeso pelo giro, pela força. Que é uma ciência, né? É uma Até ciência. chegar nessa... É uma das, talvez, 1000 variáveis que tem num carro de arrancada para fazer ele virar a tempo. É bem complicado. Até você conseguir chegar no... Temperatura, condição de pista, cor de embreagem, como você está regulando a tua embreagem, né? Sim, ali é bem complicado mesmo. Aplicação em motocicleta, alguma outra variação vocês têm assim ou é focado Não, a gente, carros, assim? A Displatec é mais focada em carro, off-road, on-road, arrancada, circuito, tudo que for, 4 rodas. E vocês conseguem salvar projetos, carros, do tipo assim, aquele carro que foi importado nos anos 90, que não existe mais, vocês conseguem, tipo, retrabalhar o material original e tal? Sim, a gente salva bastante. Ferrari, por exemplo, o pessoal manda muito. Ferrari, Maserati, Porsche, que são multidiscos de fábrica, que elas são caríssimas, a peça, dá para refazer elas, ressuscitar elas. A gente conseguiu... A gente reprojeta a peça, por exemplo, o cara mandou a peça, está toda quebrada. Então a gente consegue reprojetar a embreagem, refazer uma outra embreagem, um outro volante, que seja plug and play no carro. A gente fez por um Pontiac, 1970 e nada, sabe? Solstice era o carro, lindo, lindo. Tinha um só em Campos do Jordão e o cara perdeu tudo. Ele mandou o motor e o câmbio e a gente, baseado no espaço lá, tem bastante gente fazendo isso. Imagina, chama o motoboy e fala para você levar um motor e câmbio para fazer uma embreagem. A gente está com uns 3, 4 motor e câmbio lá, que o pessoal manda o motor e o câmbio, às vezes adaptação. O pessoal de off-road está adaptando muito o câmbio de Hilux no AP. Motor AP, câmbio Hilux para fazer gaiola. Motor de BMW com câmbio de 350Z para drift. Entendi. Então, esse tipo de adaptação, o pessoal às vezes manda o motor e câmbio ou manda o escaneamento do câmbio, a gente abre no software e, projeta, faz caber lá dentro e funcionar. Legal. Thiago, hoje, você falou de software e tal, hoje em dia o fabricante de peça ele tem sempre estar preparado para desenvolver e peças, criar conjuntos que sejam compatíveis nesses casos, né? Então, o que a Displatec tem hoje para oferecer assim de tecnologia e
quais são as máquinas que vocês têm hoje dentro da empresa? Se é tudo torno antigo, se é tudo montado na mão, conta um pouco pro pessoal aí. A Displatec hoje ela está quase toda automatizada, então toda a usinagem é feita em CNC, torno e fresa. A parte de rebitagem ela é toda eletrônica, então o manual ficou já para trás há alguns aninhos. E todo o desenvolvimento da peça é todo feito em software, é feito estudo de elemento finito para ver se vai quebrar, estudo de estresse de material. Então, a gente não está devendo nada para peça importada, inclusive tem muita peça importada que a gente salva. Refaz o projeto porque tem muito a ser melhorado aí em certas áreas. E é um produto em constante evolução, né? Provavelmente vocês sempre estão trazendo algum tipo de solução e inovando. Hoje a gente tem essa embreagem, por exemplo, a linha Street Light, que até uns 350 cavalos dá para segurar com um pedal igual ao da embreagem original. Olha, coisa boa. Porque por um carro de rua, turma, é tipo assim, câmbio com engrenagem forjada, embreagem pesada, tal, são coisas que cansam muito quando você usa o carro. É legal no começo, né? Aquela coisa, o carro preparadão e tal. A hora que você começa a usar mesmo, você quer que seja a máquina mais forte possível, funcionando como se fosse um carro original. Esse é o cenário que a gente busca sempre no universo da performance. Né? Se o pessoal quiser procurar, por exemplo, por esse tipo de embreagem, como é que eles têm que procurar? Qual é o nome? Como é que eles... Essa em específica aqui de circuito, teria que falar pelo vídeo. Falar, a peça que eu vi lá do Thiago, eu queria ver se ela é igual para mim, o que dá para fazer. Só não vão fazer igual fazem com o Rogério Dudu lá com o escapamento, o cara tem um Opala, ele fala, eu quero um coletor igual do AP do TK. Né? Sabe assim? Tipo, ele fala que acontece, então é isso. Essa específica fala, não, mas eu queria ver se a do TK funciona para mim. Vamos bater um papo, vamos ver se dá para colocar, mas qualquer carro dá para fazer qualquer tipo de peça. Aí, o contato dele está na descrição. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Portas sempre abertas. Obrigado, Thiago. Tem mais perguntas, Fernando? Não, chega. Chega? Então tá, bora montar o carro. Valeu. Antes da gente começar a mexer no carro, deixa eu mostrar um negócio para vocês que eu consegui comprar novo na caixa. Isso daqui, meus amigos, vocês vão falar, TK, não acredito que em pleno 2025 você vai instalar isso aí no carro. Mas isso daqui é sonho de moleque. Quem tem aí seus 40 anos vai me entender, porque provavelmente já andou na arrancada, já viu os carros equipados com isso daqui. E eu vou falar, e vocês vão entender que para um carro que eu vou andar bastante em circuito, com certeza vai ser algo muito útil. E eu diria, bonito de ver um aspirado girando tudo isso daqui. Vocês acreditam? Um amigo meu apareceu vendendo, era algo que eu já queria montar no carro, um Monster ali no painel. Cresci assistindo a arrancada nos anos 90, nos anos 2000. Os carros tinham muito isso, na era pré-Fiotec, com a tela toda integrada, tudo. Eles andavam muito com um contagiro grande, 5 polegadas. Quando eu andei no carro do Fê, no Uno de circuito, eu achei animal ter a referência visual. Eu sempre tive no GLR, adorava. E tem um amigo meu que apareceu vendendo essa coisinha linda, um Sport Comp, até 10.000 RPMs, com um Shift Light. Carro parado, aquele Shift Light acendendo à noite. Eu vou dar um prazer que vocês vão ter junto comigo. Vem aqui perto, Popô. Chega aí. Um Altimeter Monster na caixa. Ó o lacre, ó o lacre. Nunca mais, hein? Tá aí, meus amigos. Olha aqui. Coisinha linda. Eu tive na Saveiro, quando eu tive a Summer, ela tinha um Sport Comp 2. Só que ele nunca funcionou direito e ele ficava do lado esquerdo. Eu quero deixar esse naquela posição clássica ali no painel. Olha que coisa linda. Ele montado com Shift Light aqui. E o detalhezinho que, pra mim, é o charme, é ter isso daqui,
Danielzinho, Lele, meus amigos mais antigos vão entender. Deixar o tampão, isso daqui é para usar à noite, para não ficar cego, mas ó. Vou falar, é da hora, vai ficar legal no painel do GLT, olhar ele de fora só. Meu, pirava, era o meu sonho ter um negócio desse. Quando eu montei o GLR, eu montei o tamanho menor, que eu acho que são umas 3 polegadas, umas 3 polegadas, 3,5 mais ou menos. E agora vou montar um desse novinho no carro. Da hora demais. Na hora que a gente baixar ele, eu coloco lá no painel pra gente ver como é que vai ficar. O Monte chegou e falou, mas já vai montar o motor? Eu falei, já? E aí, vai caber o cabeçote com os corpos, né? Vamos ver. Cabe. Como é que é esse passo a passo quando você monta do zero assim? Agora vai escolhendo aí o que quer montar, né? O que tem na mão, o que dá certo. Experimentar algumas coisas, às vezes uma polia não dá certo, um suporte de alternador. E assim, por exemplo, um carro desse com 4 borboletas e o servofreio ligado, o que interfere assim? Interfere em alguma coisa? Não. Do fato de ter Normal. pouco vácuo, assim, não? Não tem pouco vácuo, tem um vácuo suficiente para não ficar duro o freio, né? Já tá Sim. bom, o que der de ajuda já tá bom. Triste é o carro com Pedal duro. o pedal duro demais. A ideia é fazer o carro mais gostoso possível para você não ficar brigando com o seu físico. Uhum. O cara que briga com o físico, ele para de se concentrar. Total. Aí não vira nada. Total. E é muito que a gente estava comentando a embreagem, né? Sim, Se tem uma embreagem mais pesada, judia mais, né? Quantas trocas por volta, pois é. quantas reduções. Little Frog Transmissions. Não, Little Frog Transmissions, é como ele é conhecido lá nos Estados Unidos. É o cara do jet ski. Sapinho, um abraço pro Sérgio. Essa transmissão a gente tirou do carro, mandei revisar com ele na época. E vamos montar de volta. Testar, né, Fê? Isso aí. Com essa relação. Vamos ver como é que vai ficar. Coisa que o Fernando tá mais feliz de montar esse carro, eu sei o que é. O que é? Tirar esse tanto de peça que tava aqui no canto. Ah, mas vem outro. Mas vai tirar também. Aos Aí poucos. depois vem outro. Mas... Dessa vez o cabeçote do Corinthians também. Aí vem o GLR. É verdade, GLR estamos... Aí vim com... Vou nem falar. Fala? Não. Do motor? Não, deixa quieto. Não, deixa... Curioso, tá escrito Germany, né? Nessa parte do canto. Isso daí não era feito aqui? Sei lá, quebra do mesmo jeito. Pode ser de onde for, esse sistema é ruim. Qual que é o bom? O bom é igual 90% dos carros do mundo. Transversal, modelo Fiat, modelo que for aí, o certo. Com a tração dianteira tem que ser transversal. Tudo errado, então. Aqui tá. Muito antigo, né? Se tivesse certo, ia estar até hoje esse sistema aí.
É o que tinha na época. Cumpriu a função muitos anos, né? Muita gente trabalhou com isso, bagunçou, fez carro de corrida. Imagina a quantidade. Quantos câmbios desses foram quebrados por alta performance? Coitados. Não, mas uma coisa que é incrível é ver o que conseguiram desenvolver de solução. O Sapinho é um deles, né? Sim. Para esse tipo de aplicação, né? Brasileiro, não parece, né? Mas brasileiro é um cara que leva a sério as coisas, né, cara? E faz com o que tem na mão. Na década de 90, isso aí quebrando e os caras foram inventando as coisas e foram arrumando. Um câmbio desse aguenta uma potência lascada. É incrível mesmo. Soluções, adaptações, né? Dependendo do que você andar de potência, vai durar bastante, né? Dura até acabar. Que olha que vai por aí. Motorzinho, né? Bom. Qual é o blocante que tem? É aquele do Sapinho, do Thorsen? Thorsen. Deixa eu usar um Gear Competition. Só que o Gear Competition faz mal pro sincronizador. Você escolhe. Vou pensar nisso aí. O que você falou, Espertão? Saudade disso. Eu também. Isso aqui parece que caiu, né, do uso nos dias de hoje, ninguém quer usar mais. Mas a gente vai colocar, né? Ah, isso aqui é bom demais. Aqui tá, será que tá Marcar deportado? rápido. É. Eu vou dar uma Tá, não, Subida, né? solto. Sim. Autometer mesmo original, né? Você vê que a diferença, o ponteiro é instantâneo, né? A Velocidade de reação, velocidade, né? às vezes ele gira até ao contrário para alcançar a rotação, né? Ah, é? Isso eu nunca vi. Já vi, já acontece. Às vezes ele gira ao contrário para marcar o caminho mais curto e para marcar certo. Ô, louco. Ah, legal esses autometer. Conseguimos um novinho aí. Ah, relíquia, hein? Não, abri hoje a caixa. Os dias de hoje. Ah, legal. Colocar no painelzão dele lá vai ficar bom. Hoje em dia todo mundo só quer ver os digital, né? Da Frotec, a barrinha. Vai ter. E tal. Mas Esse aí também, para acompanhar. vai ficar legal lá. Olha lá, cuidado. O ponteiro desse contagiro pode ser mais rápido que seus olhos. Não, tá bom. E Fernando, às vezes ele girava ao contrário, né? É. Pegar a rotação, né? Ficava mais curto no ponteiro. Em algum lugar aí tem. Coisa boa, né? Tem um manual que dá pra ler, né? O que é, Thiago? Você tinha falado que a altura aqui do cárter, qual era o teu receio antes? Em relação ao quadro? Quando? Hoje? Não, antes da gente montar. Que aí fez esse cárter. Tinha alguma coisa a ver por conta desse bloco? Acho que é por causa do coxinho, né? Coxinha. Por causa do não ter que modificar capô, a gente baixaria tudo aí. Aí, tá indo pro lugar. Viu quanto andou? Isso por quê, Fê? Ah, porque tem que ficar no lugar certo, né? Ele dividiu o espaço certinho, olha ele mexendo lá. Ó. Aí ele foi pro lugar. Ainda. Não é? Deixa eu ver como é que tá o lado de cá. Ele ainda não foi. Vamos apertar por igual aqui.
Vou pegar uma referência. Tem 17 polegadas. Vamos ver de um. Tem quase 19. Na época, 2 anos atrás, esse carro foi pro Danny. Uma das coisas que ele refez foi o arco da caixa de roda. Porque eu queria usar essas rodas com a bitola que a gente usa nesse carro, que é completamente diferente de um Gol original. E ela é 15x7. E aí o Danny refez. E o para-choque nessa região, aqui ó, essa distância desse carro até aqui é em torno de 2 polegadas menor do que de um Gol original, porque o arco é bem maior mesmo. Tem 21,5 mais ou menos. Um pouco menos de 20. Dá uma polegada e meia maior naquele ponto ali. Primeira volta com o Uno, no dia que eu saí com ele. Eu saí assim, aí eu vim na reta, eu falei, ué, deixa eu me entender. Eu já dei uma tirada de pé, no que eu tirei a pé, a traseira já olhou pro guarda-reio no meio da oposta. Aí eu andei, dei uma volta, voltei no box, falei, Fê, é assim mesmo, cara. É tudo meio... Aí você acostuma. Uhum. Aí você vem na reta assim, o volante não anda reto. Tipo, na reta, você não anda com o volante parado. O volante vem, tipo, compensando a traseira. Porque cada hora ela quer olhar para um lado. Tem que trocar de marcha rápida. Mas porque esse você... que é legal, né, cara? Um carro com pouca potência, relativamente pouca potência. Um foguete, né? Animal, né? Só que a hora que você freia assim, o carro faz assim, você fala, caramba, eu já tô de volante reto aqui. É isso, é na curva, né? Isso é legal. Tal. Tinha uma tampa de combustível que era atrás. Você lembra desse carro, T2? Qual? Ele era um Gol quadrado, eu acho que era de um argentino. Que era um carro vinho, assim, mas bem modificado na época. Tinha bocal de moto. Lembro desse carro. Acho que o interior era claro, se não me engano. Mas era um carro bem mexido na época. Quem se lembra dessa? Época da revista Full Power. Se falasse pra mim, assim, esses últimos tempos, o que mais você queria ver? É ver esse cabeçote 16 válvulas nesse lugar aqui pra ver o que vai sobrar de espaço. Tô bem curioso. Novidade que usaremos nesse carro. FT 550. Deixar uma reclamação pública aqui no vídeo. O serviço do Rogério Dudu Escapamento já foi melhor. Antes ele me atendia com mais presteza. Agora tem uns carros que eu acho que são do Manzini, que é vizinho dele, né? Aí ele deve querer puxar o saco lá do Manzini. Aí o que acontece? Não posso mandar o carro essa semana pra lá que ele tá cheio. Rogerião, na pista a gente se acerta. Pode deixar. Vamos ver. Fica em choque não. Tem a polia daqui? Não. Então já anota. Sim. Eu perguntei pra ele hoje que chegou os kits de polia do 8 válvulas, né? Não, isso é a coisa que eu tinha. Virar isso aqui. Pergunta. As outras polias, bomba d'água, essas coisas, como é que fica? Só na hora de começar a montar mesmo. Ah, então... Isso é coisa esquisita, né?
Essa é a polia que tinha nele. Eu acho que é. Foi o André que fez? O André? O serralheiro? Eu não sei, eu acho que foi a que veio lá dos Estados Unidos. Eu perguntava se ele foi para os Estados Unidos. Volta dança. Rapaz. Põe ali, ó. Então é assim. O adesivo veio ao contrário. Cadê o resto? Não dá pra pôr o injetor por baixo, porque a pauta vai ficar muito alta. Aqui embaixo, pessoal. Não dá porque ó, o furo Olha o distante é escrito, para olha cima. o escrito da Jenny. Furo distante para cima. La trompeta, senhor. Bom. Nossa, vai ficar tudo muito alto, Thiago. Vai ter que fazer igual os argentinos, um buraco no capô, uma bolha. Tio, abriram uma ventana Não tem a pequenininha? Olha, de carbono. 40. Isso eu acho que é 45, né? Que é bonito, é, né? Passa por cima do... Aonde vai arrumar esse espaço aqui? Não tem como. Que esse coletor, se a gente for pensar, ele é pensado para Transversal. transversal. Não, dá pra ver. Enfiar a mão e ver. Por um motor a gente não precisa muita coisa. Só uns 10 centímetros. Não pode ficar assim, sai tudo torce. O Gostinho vai ter que comprar um de PU e a gente vai ter que ir cortando e jogar a frente do motor pra baixo. Eu não queria E esse ângulo... levar inteiro pra baixo, porque aí o ângulo do semeixo fica muito errado. Mas e o fato dele baixar a frente? O eixo-piloto não trabalha inclinado? Não. Inclina? Não, o motor e câmbio tá fixo. Tá grudado o motor de câmbio. Sim, então, Muda a posição então você vai mudar pouquinho tudo, das- todo de Só todo o trambulador que muda, né? Mudou o trambulador e os eixos. Cadê? Pega a tampa do... Não, que justamente ele não queria mexer no eixo, né? Pega a tampa do cabeçote. Agora o eixo desse carro ele tá certo? Já tá deslocado, né? E o quanto a corneta interfere na performance? Nada. Nada. Não, nada. Então por que tem corneta maior ou menor? Se você tiver espaço, você deixa num comprimento, para ficar uma sintonia de admissão aonde você quer. Uhum. Às vezes você precisa de 40 centímetros, mas nem um carro cabe isso. Às vezes você precisa de 15 centímetros só. Entendi. Mas aqui a gente não vai ter que escolher isso, a gente vai ter que acomodar no carro. Não é o cenário ideal, mas é a vida. Porque senão você ia ter que abrir o capô do carro. É. Cabe por uma naca Ah, coisa feia, né? Um troço lá escondido, bonitinho. Lá. de fórmula. Vai dar o quê? 4 cavalos a mais ou menos? Não dá Opa. diferença nenhuma. 4 cavalos ganha corrida, né? Track Day? Vai ganhar de quem? Dos meus oponentes. Você ganha de você mesmo. Ó, no braço. Nossa, mas é alto, né? É, De mais ver isso assim. aqui ainda. Levinha, né? Boa. Muito boa. Freagenzinha, ó. Top. Bonito de ver tudo em ordem, né? Quero ver na hora que baixar esse motor aí, vamos ver o que vai dar pra fazer. Aqui, né? Você acha que encontra a corneta? Contra.
2 PS10, não, um PS10. Que mais? Tinha, né? 2 PS10. Onde foram os sensores nesse carro? Deve estar por aí. Não. Tudo tá aí. Não, Agora caçado. pôr novo, né, mano? Esse Gol nunca teve, né? Esse motor. Ah, é? Primeira vez que tá montando. Não, nunca existiu Gol quadrado com esse motor, né? Então Qual que é esse? é tudo adaptado. É um 2.0 16 óvulos do Bloco alto. bloco alto. Ah, sim. Lembra do GTI que tinha uma bolha? Aham. Imagina no quadrado. Tem que O fazer um quadrado de castelo. bolha. Um vulcão. Vai ter que fazer um escudo. Ele é um motor. Já faz o... Espetão já tinha cortado esse capô já, que ele bateu o olho nas cornetas ali. Bateu, já cortava o capô já. As Metia, 4 cornetas pra fora. pegava a lixadeira já era. E eu acho que ia ficar bonito. Las trompetas. Hã? Só não faria porque molha quando chove, né? Ah, só não sair na chuva, igual o Shelby Cobra, não pode andar na chuva. Não tem. Tem que vai montar essa tampa no carro, cara. Hã? Parece um eletrodoméstico, né? Escrito Arno. Colocar uma tampa usinada bonita. Pô, a tampa tá matando o carro. Cadê o spray preto? Eu vou resolver isso aí. Ah não, nem pintou, essa tampa é velha, né? É só pra... É a que tava no motor antigo. Mas é feia, né? Hã? Parece aqueles módulos pirâmide, né? Pintar de preto. Só falta ser cor de rosa, né? Para de piorar. Pinta de rosa. Vou arrumar uma tampa bacana. Piranhâmide. Ability, MRP. Deve ter pra isso aí, né? Já tem. Lógico tem. Onde você vai? Chama no arroba. Ela não tem respiro na tampa, nada? Essa tampa não tem, né? Fê? Não, é no bloco. Só no bloco mesmo. Por exemplo, se apertar uma coisa dura assim, é uma coisa. Agora você tem uma... Eu gosto, né? Tem gente que não gosta, né? Ah, acho que é questão de costume, né? Eu não sei, mas esse negócio do freio meio convencionou se o freio tem que ser duro pra você, né? Mas é um negócio Aí que tem você que ser fala... um super atleta também pra dirigir um Gol. Tipo um cara, um piloto de Fórmula 1. É, as reações são semelhantes, né? Estava aqui ainda na história quebrando a cabeça para entender o que já vai mexer e o que ainda não vai mexer. Então, o primeiro passo é baixar o motor, né, Fê? Sim. Segundo passo é ver o coletor do, vamos dizer, do kit da Janvey lá, que vem o coletor e os corpos, para tentar entender qual o tamanho de corneta que seria aceitável, né? Aqui. O Fernando ainda não quer recortar o capô. O Espetão aqui já falou, meu, recorta, 4 cornetas para fora, coisa linda, né? Que mais? Embreagem funcionou, né? Assim, o acionamento, Macio, bom. muito bom. E aí eu acho que as saídas d'água, né? Esses pontos... Ah, assim. você vai ter que fazer, né? Uhum. Fazer um negócio legal aí. É. Eu faria outro radiador, deixa ele mais baixo que isso aqui. E esse daqui dá pra usar em outro carro também, né? Sim. Não tem problema. Não que seja ruim, né? Esse radiador é bom, muito bem Não, é feito. bom, cachudão, né? Mas eu entendi, pra liberar o espaço, né? Isso. É. Então a gente pode fazer, Fê. Radiador de óleo que a gente vai montar, né? Sim. E depois resolver parte de ignição, polias. Quero ver se eu consigo uma tampa bacana, bonita para esse motor. O que mais? Agora o próximo passo é realmente baixar o motor para ver que a gente vai ter que mexer nas coisas aí, né? Aí a partir daí começa
a se encaixar todo o quebra-cabeça. Porque se a gente deixar o motor nessa posição, com esses coxins e tal, e querer fazer um tubo d'água, um tubo rígido, a saída do cabeçote, de uma forma nessa altura, quando a gente precisa baixar, nada vai se encaixar. Vai ficar tudo meio enjambrado, né? Agora é a hora de... Mesma história do coletor, né? De escapamento. Também. Se fizer tudo agora... Na hora que a gente baixar o motor, se precisar, É, aí o escape começa a pegar em alguma coisa. sim. É tipo obra de casa, que parece estar pronto, né? Você, terminei de cobrir a casa, então a casa está pronta. Não. Aí que entram os detalhes, né? Colocar de qualquer jeito não é o que a gente vai fazer, né? Não, demoramos 2 anos para montar o carro, vamos fazer, né? Não faz sentido. Tá. Boa. É isso aí. Muito bem, agora os próximos passos, né? Sim. Amanhã baixamos esse motor e começa tudo de novo. Planejar onde vai cada mangueira, coletor de admissão, tamanho de corneta. Se esse servo fica ou não fica. Tem tudo isso. Bom, deixa eu mostrar lá dentro para vocês umas coisas. Chega aí. Aqui, ó. Monsterzão montado aqui em cima do painel. A ideia é depois posicionar ele de um jeito legal aqui. Montar 550. Eu vou eliminar o quadro de instrumentos original. Aqui na frente vai ter somente a 550 montada. Já tem a moldura pronta que eu preciso achar onde ficou nessas idas e vindas aí com o carro. Eu preciso procurar essa peça que vai ser montada aqui. E eu acho que é isso. Agora, obviamente depois disso feito, a gente vai ter que refazer uma parte da elétrica do carro para justamente tudo voltar a conversar. Vou eliminar umas coisas do painel original do carro que precisam vir para a tela da 550, nível do tanque, tem algumas outras informações. E eu acho que é isso. O mais importante é que te deu um grande passo aí no projeto. Monsterzão aqui ficou da hora. Pode falar, vai. Eu sei que tem gente que vai falar, tem cara, não acredito. Mas é um negócio que quem tem minha idade vai entender. Bom, e agora eu acho que é isso, turma. Agora acompanhar os próximos passos. Fiquem ligados aí na programação. Eu acho que para quem não viu o vídeo da montagem desse motor e do GTI MK1, vejam lá, porque tem muita informação técnica e muito trabalho para ele estar, no caso esse motor, está aqui hoje. Esse carro indo para o Rogério daqui provavelmente uma semana, 10 dias, assim que ele liberar, eu vou trazer o GTI MK1 para cá e aí vai começar uma montagem bem mais trabalhosa que essa daqui. Esse carro ganhando vida, funcionando, eu conseguindo aproveitar e me divertir, eu já vou ficar mais tranquilo. É difícil ter 3 carros legais e ver os 3, de certa forma, parados, mas são por motivos mais do que excelentes, né? Depois que esse carro estiver rodando, eu vou querer com certeza rodar o Brasil aí, acelerar em muitas pistas diferentes, participar de muitos eventos legais, que é o objetivo. Eu adoro. Esse carro para andar em pista é muito legal e eu estou muito curioso para ver como é que vai ser toda essa performance com 16 válvulas aspirado. Enfim, cenas para um próximo capítulo e eu espero vocês. Para quem não está inscrito no canal, por favor, acompanhe. Segunda-feira tem programa podcast, o Vaga Reservada, às 19 horas ao vivo, e toda quarta e sábado temos vídeos por aqui, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, tchau!